A gente tem que lembrar que tinha um policial com ela também, né? É, Que sacou a arma, correu com a arma assim e provavelmente o disparo foi da arma dele, né? Pelo que eu entendi ali de toda a ocasião. E aí ela utilizou esse barulho do disparo da arma do outro como subterfúgio de dizer que ela sacou a arma porque ela achou que o rapaz tinha dado tiro. Por isso que ela disse. Só que o Gilmar Mendes, de uma forma brilhante ali no voto dele, ele falou o seguinte, a visão que ela tinha, como todos os vídeos mostram, e se ele estava de costas, né, para a Carla Zambelli, quer dizer que ele não tinha intenção nenhuma de atacá-los, né? Ele estava fugindo e pedindo pelo amor de Deus. mas claro, isso é evidente. Ele, inclusive, o policial que aponta a arma para alguém que está perseguindo, que está de costas, ele comete crime. Então, assim, eu estou falando tudo aqui de policial, para vocês terem uma ideia. Sim, Quanto sim. mais o cidadão comum, né, realmente não tem defesa, assim, na minha opinião, eficiente aí. Ela tem direito de se defender. Mas olhando o caso materialmente, eu posso dizer que, para mim, não tem defesa eficiente ali. A materialidade do delito é evidente, a autoria é evidente, né? As provas postas a público, aquela filmagem já é o suficiente para mostrar que houve cometimento de crime. Eu acho muito difícil ela se safar disso. Respeito imensamente o trabalho dos advogados dela, um trabalho muito valoroso, de defesa, etc. Difícil. Mas é muito difícil, é um trabalho muito difícil. Exatamente. Eu também achei interessante no voto do ministro Gilmar Mendes que ele iniciou o voto dele, né, justamente se baseando na própria decisão do delegado, né? Porque eles disseram, uma das teorias da defesa da Carla Zambelli é que ela não poderia responder por porte ilegal de arma porque ela tinha o direito de andar armado pelo certificado, né, que ela tem de porte de arma. Só que aí o ministro Gilmar Mendes ele disse que não se pode firmar a teoria de que somente o porte legal ele é caracterizado por você ter ou não a autorização de porte, e sim também pela conduta da arma. Quando você porta ela de maneira ilegal. Então, porque a defesa da Zambelli, ela foi muito, muito contundente nessa parte de dizer, não há que se dizer que é porte ilegal de arma porque ela tinha o direito de estar armada. Mas aí eles foram para um outro lado. O ministro Gilmar Mendes, ele disse, mas a conduta com a arma também caracteriza o porte ilegal, né? Que é você portar contra a regra. Interessante isso, né, doutor? Total. E mais, eu vou dizer, tem que se tomar muito cuidado, mesmo quem tem porte de arma. A arma é um objeto, eu insisto nisso, cuja única função é ocasionar ferimento ou morte de terceiros. Ela não tem outra função. Portanto, é sim um objeto que o Estado tem que ter cautela, tem que ter controle. Né? Por que precisa ter? Porque a única função dela é ocasionar dano a terceiro. Nós temos total liberdade de fazer com o nosso corpo o que a gente quiser. Agora, a liberdade implica em não ter direito a possuir ou fazer o que quiser com o outro corpo, o corpo do outro. Porque senão passa a ser um privilégio e não um direito. O direito, que caracteriza o direito, eu diria que quem contribuiu muito para isso foram os franceses. Né? O que caracteriza o direito na contemporaneidade é a sua universalidade. Eu tenho um direito significa dizer que ele é universal, todos têm direito. Ou seja, todos têm a prerrogativa que emana daquele direito. Um privilégio é quando a prerrogativa só é exercida por uma pequena parcela da sociedade. Os antigos liberais já falavam, ser livre é eu ter direito a possuir o meu corpo e não ter direito a possuir o corpo do outro. O que significa dizer isso? Que eu tenho que equilibrar o exercício das prerrogativas das pessoas, já que o direito é universal, limitando ele ao direito do outro. É a universalidade do direito que traz aquela frase que é famosa até entre os alunos de direito, meu direito vai até onde começa o direito do outro. É a ideia de universalidade no plano da filosofia jurídica que traz esse tipo de observação. Quando uma pessoa porta uma arma daquele jeito, tem essa postura arrogante dessa deputada, o que ela está querendo dizer é que ela quer um privilégio. Ela quer ter uma prerrogativa que não respeita o limite da prerrogativa do outro. Ela está querendo ser uma aristocrata, não uma democrata, não uma parlamentar. Ela quer ser uma lorde, alguém que tem
quer participar da nobreza, alguém que tem privilégio e não direito. Nós temos que entender isso. A extrema-direita, o que ela propõe para o mundo, quando ela fala livre expressão, porte de armas, não são direitos. Ela está querendo propor privilégios, ser uma elite natural da sociedade. Isso tem textos deles desde o século XVII, propondo esse tipo de questão, ser uma elite natural da sociedade que tem direito a ter prerrogativas que o resto da sociedade não tem. Né? Quando você fala em portar arma, é um objeto que só tem uma função, ocasionar dano a terceiro, não tem outra função. Então é um objeto que tem que ter estrito controle do Estado para poder possibilitar, inclusive, o direito a porte de arma, inclusive o direito a possuir arma. Porque daí se torna direito. O direito de um vai até onde começa o direito do outro. A minha liberdade vai até onde inicia a sua. Né? Então, o Estado controlar o armamento e controlar a forma como esse armamento é usado é uma forma de garantir, inclusive, o direito à posse de arma. Né? Agora, esse direito a portar arma, ele não é uma autorização estatal para o cara fazer o que ele quer. É uma autorização para ele andar armado com 1000 cautelas. Uma delas, ele não pode nunca levar a mão a não ser que ele esteja sendo atacado por outra arma. A vida esteja em perigo. A vida esteja em perigo dele ou de terceiro. Não era o caso. O sujeito estava integralmente desarmado. Ela não tem defesa. Ela portou ilegalmente a arma, ela atacou o sujeito, ela agrediu, ela ameaçou indevidamente. Quer dizer, tem aí uma conduta que eu não sou criminalista, vamos fazer um enquadramento aí. Mas eu não tenho dúvida que o porte foi ilegal na medida em que ela trouxe à mão a arma contra uma pessoa desarmada que corria. Se um policial fizesse isso, ele estaria condenado, gente. Porque ele já não estaria dentro do uso progressivo da força, né? É claro, ele sai absolutamente, seria um abuso de poder. Seria porte ilegal de arma a parte do policial, meu ver, também. Exatamente. O policial tem que portar arma de uma forma ostensiva, mas dentro de certas cautelas, né? E para a própria proteção, né? E não para perseguição, não, né? para poder agredir o outro, perseguir o outro, não existe. Exato. Isso é bandido e mocinho. Isso é ilusão, Tem que ter 2 neurônios para acreditar nisso. E isso aí só traz tragédia para a sociedade, só aumenta a violência, aumenta os problemas, né? E esse tipo de conduta da deputada estimula as pessoas a que pensem o quê? A não permitir a posse de arma. Ela está, no fundo, estimulando a sociedade a querer ir contra a posse de arma, que ela diz que é a favor, né? Sim. Então, porque uma forma que você tem muito clara de defender que as pessoas possam possuir armas, que os particulares possam possuir, é estabelecer regras para que haja um estrito controle, ou seja, hajam limites muito claros, né? Para que não vire um bang-bang, né? Senão... Uma das maiores distorções, né, do porte de arma que eu percebi em toda a campanha desde 2018 do Bolsonaro é utilizar a arma contra o Estado. Você percebeu isso? Que um povo armado, né, jamais será escravizado, que o Estado não pode, né, é contra o Estado. Mas as pessoas acho que não entenderam que o porte de arma ele é uma concessão do Estado. A arma não é da pessoa, né? Ela não tem, como se diz? A arma não é dela, né? É uma concessão estatal, né? Como se fosse, por exemplo, a placa de um táxi, né? Você tem direito de usufruir daquilo, né? De fazer o uso daquela placa para um devido fim, mas que, na verdade, a placa não é sua, né? A partir do momento que você... que o Estado por qualquer motivo, te pedir aquilo de volta, você perde. Claro, então... a arma é uma concessão do Estado. E eu vou dizer para você, a Polícia Militar de São Paulo, no manual que ela tem para o cidadão, existe um manual que a polícia publica no Diário Oficial, orientando a conduta dos cidadãos. Ela orienta a que o cidadão comum não possua, muito menos porte arma. Isso não é uma orientação minha, é da Polícia Militar. Essa mulher é casada com um oficial da Polícia Militar. Exato. Eu convoco as pessoas a irem ao Google e procurarem o Manual de Cidadania, o Manual de Orientação ao Cidadão, aí, um nome mais ou menos assim, da Polícia Militar de São Paulo. Na hora que ele fala dos assaltos, dos roubos lá, ele colocam claramente essa orientação à população, que não possua nem porte arma. Isso é uma orientação da Polícia Militar. Né? Então, nós temos que seguir a orientação daqueles que realmente entendem de segurança pública. Né? E a orientação deles é muito clara. Então, já é uma orientação da própria polícia que o cidadão não porte ou possua armas. Se por um acaso, por circunstância, ele tem um porte de arma, isso recomenda toda a cautela e todo o limite.
perseguir alguém desarmado pelas costas, com a arma na mão, é crime e grave.